Muito bem, meus irmãos, adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor com as nossas orações, com as nossas canções, e agora vamos adorar ao Senhor com a nossa disposição e reverência em observar as Escrituras e os ensinos dele para as nossas vidas. Então eu quero compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21, e eu quero que os irmãos me ajudem nessa divulgação, chamar a atenção dos irmãos que não têm vindo na quarta-feira, de que a gente tem feito esse trabalho de exposição dos textos bíblicos. Então, já estamos há algum tempo estudando aqui a carta aos Efésios, vamos estudar até o final da carta, depois vamos eleger uma outra carta, um outro livro para ler, mas nessa jornada aqui nas nossas quartas-feiras, a gente tem exposto a palavra de Deus, de modo que a gente aprenda os ensinos de Deus para a nossa vida e aprenda-os dentro do contexto de cada livro. Então a gente pega um livro e estuda esse livro inteiro, entendendo as mensagens, entendendo o contexto dessa mensagem no livro todo, na história, no momento em que foi escrito. Isso tem nos ajudado a crescer e a nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Efésios 5, verso 18 a 21, o texto diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, vamos falar hoje sobre o tema um estimulante espiritual. Então a gente tem procurado estabelecer ou designar algum tema para cada um desse conjunto de versículos. Semana passada nós estudamos apenas o versículo 18, e no estudo específico do versículo 18, falando especificamente sobre o verbo encher, nós nos lembramos, aprendemos e compartilhamos o fato de que esse verbo, ele está é uma ordem, ele está no indicativo, ele está no imperativo, obrigado, ele está no imperativo, conjugado no imperativo, portanto, é uma ordem de Deus para a nossa vida, não é uma sugestão. Quando a Bíblia diz que devemos encher-nos do Espírito, Deus está nos ordenando que assim façamos. Também aprendemos que esse verbo, ele está no tempo passivo, ele, portanto, não é algo que a gente tem que fazer, mas é algo que a gente tem que permitir que façam em nós. Então, o encher-se do Espírito não é algo que eu faço por mim, mas eu apresento o meu vazio, eu apresento o meu desejo de ser preenchido, e o Espírito Santo opera isso em mim. E esse verbo é conjugado também no presente contínuo, ou seja, não é um ato único. Eu peço a Deus que Deus me preencha, Ele me preenche, eu fico cheio para sempre. Não, é algo que eu preciso buscar continuamente, porque como nós falamos, a nossa vida, a nossa natureza pecaminosa é como um balde furado. Então a gente abre a torneira do Espírito e Ele vai nos enchendo, mas a gente tem que estar com os dedinhos tampando os furos. Por quê? Porque na medida que a gente tira os dedos, essa espiritualidade, ela vaza de nós e esse nível de espiritualidade cai. Então eu preciso buscar a plenitude do Espírito todos os dias. Então isso nós falamos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o contraste entre o vinho e o Espírito, e os benefícios de estar cheio do Espírito. Então Paulo diz assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, por que eu devo buscar
a plenitude do Espírito e não o encher-me do vinho. Por que que Paulo faz essa relação com o vinho? Não vos embriagueis com vinho. O vinho aqui não é o vinho novo, não é o suco de uva integral. O vinho a que Paulo fala aqui, o vinho que embriaga, é o vinho, o suco de uva fermentado, o suco de uva que produziu pela fermentação o álcool. E aí, no livro de farmacologia, o álcool é classificado entre as drogas depressivas. E a pessoa diz assim, não, eu vou tomar uma bebidazinha, um vinho, uma cerveja, vou tomar uma bebida alcoólica, porque ela me deixa mais animado, ela me ativa, né? Na verdade, não. Na verdade, o que a pessoa passa é a perder a sensibilidade de algumas áreas. Então, o álcool é depressivo. Atinge primeiramente as partes do cérebro que cuidam do autocontrole, da sabedoria, do entendimento, da discriminação entre o certo e o errado, do julgamento, do equilíbrio, inclusive físico, e do poder de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, tudo o que leva o homem a se comportar de maneira nobre, o álcool, ele deprime. Então, a pessoa perde a noção. É por isso que a pessoa, depois que bebe, ela fala o que não deveria falar, ela faz o que não deveria fazer. Por quê? Porque o álcool deprime essas áreas do cérebro que são responsáveis por um comportamento nobre. E aí Paulo diz, então, não se encham do vinho, porque no vinho há devassidão, no vinho há o descontrole, no vinho você vai encontrar aquilo que é ruim, o seu comportamento ruim. O pior de você vai se manifestar quando você estiver sob o efeito do vinho. Mas ele diz, ao contrário disso, encham-se do Espírito. Então, enquanto o vinho é apresentado como um elemento depressivo, o Espírito Santo, ele é apresentado como alguém que vai produzir estímulo. Ele é um estimulante. O Espírito Santo presente em nós, ele nos estimula aquilo que é bom. E na medida em que nós buscamos a plenitude do Espírito, ou seja, que nós buscamos nos tornar cada vez mais sensíveis à direção do Espírito, cada vez que a gente busca mais essa intimidade com Deus e, portanto, fica com os ouvidos espirituais mais atentos à direção do Espírito, e há uma disposição maior em colocar a vontade do Espírito em prática na nossa vida, então esse estimulante vai nos levando cada vez mais a cumprir a vontade de Deus. E quais são os resultados do estímulo do Espírito em nós? O próprio texto vai nos dizer, né? Paulo diz, não vos encheis de vinho em que há contenda, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E qual é a consequência? Ele diz, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais. O Espírito Santo presente em nós, ele nos leva à comunhão. Então o texto aqui, ele diz respeito ao culto público, ou à reunião dos crentes. Nós vamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim como já estamos fazendo aqui desde o início dessa reunião, né? Estamos juntos e vamos celebrar a Deus, vamos cantar a Deus, vamos falar sobre as coisas de Deus, vamos citar os textos bíblicos. Então, isso aqui diz respeito ao culto público, à reunião dos crentes, um ajuntamento de crentes com a finalidade de adorar a Deus. O Espírito Santo vai sempre nos levar a isso. É por isso que aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não consegue estar caminhando pela rua, né, para a calçada ali, o calçadão ali do Parque Alfred, né, a Rua Alfred, e aí está passando ali pelo calçadão ali, e aí ele vê do outro lado um irmão vindo de lá para cá. Não, ele não consegue passar direto sem atravessar para o outro lado e lá dar um abraço, né? Se tiver um pouquinho de tempo, não estiver muito apressado, bater um papo, compartilhar alguma coisa espiritual. A gente sente a necessidade de fazer isso, porque a gente encontra o Deus que habita em nós também habitando no nosso irmão, e a gente sabe que ele tem algo para a gente.
Ele tem algo que vai compartilhar conosco, que vai nos estimular espiritualmente. É o Espírito Santo quem produz isso em nós, que nos leva a desejar isso. O Espírito faz isso porque é a igreja, e não apenas a fé em Cristo, que comunica ao mundo e aos anjos a sabedoria de Deus. Não é o crente sozinho, mas é a comunhão da igreja que faz a diferença. Veja só, em João capítulo 17, versos 20 e 21, na oração de Jesus pelos discípulos, pela igreja, ele ora assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele produz esse desejo de estarmos juntos. E quando nós estamos juntos e nós nos cuidamos e nós celebramos a Deus juntos, as pessoas que estão fora do Evangelho, as pessoas que não conhecem a Deus, elas olham para esse relacionamento de comunhão e elas percebem que há algo de sobrenatural nisso. Não é apenas um grupo social, é uma família espiritual. E eles sabem que Jesus está conosco. E eles desejam isso. É por isso que o Espírito Santo nos leva a isso. Agora, essa relação da igreja e aquilo que Deus faz conosco, nós que somos falhos, que somos limitados, que somos pecadores, não mais pecadores conformados com o pecado, mas pecadores inconformados. Quando eu erro, isso me entristece, eu peço perdão a Deus, eu não quero mais errar contra Deus. E aí o que a Bíblia diz é que esse ajuntamento desse povo, que é pecador, mas que não quer mais viver o pecado, que quer viver a comunhão com Deus, o que Deus faz através da igreja, surpreende e comunica a glória e a sabedoria de Deus aos anjos. Pastor, mas os anjos não sabiam o que Deus ia fazer com a igreja? Não, não sabia. O que acontece entre nós é algo que só o poder de Deus pode fazer. E isso surpreende aos anjos. Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 3, verso 10, ele fala sobre isso. Ele diz: para que agora seja manifestada, por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes. Manifestado o que? Essa sabedoria de Deus. Então, através da igreja, a sabedoria de Deus, ela é revelada, ela é manifestada até aos anjos. Quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos preferimos uns aos outros, quando nós permitindo que o Espírito nos conduza através dessa direção dele, da ação dele na nossa vida, e nos leva a estarmos juntos, isso promove a glória de Deus. É por isso que a gente precisa desejar estar junto, precisa se esforçar por estar junto, e permitir que o Espírito Santo nos conduza a momentos como esse. O que mais que a plenitude do Espírito nos estimula a fazer? A plenitude do Espírito nos estimula à adoração. O texto continua e Paulo diz: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não apenas estando juntos, não apenas falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas também cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Destaca-se, portanto, a expressão no vosso coração, apontando para o fato de que aquele que está cheio do Espírito se apresenta diante de Deus com um coração sincero e um louvor autêntico. Não é apenas música. As pessoas, de um modo geral, cantam. O crente adora. Por quê? Porque nós cantamos algo que é verdade, algo que nós cremos, com o desejo de alegrar o coração do Deus a quem servimos, com sinceridade de coração. Cantamos um cântico que é autêntico. É por isso que o crente é chato com relação à música. A gente não canta qualquer coisa, a gente canta aquilo que é verdade, e que é verdade bíblica. Por quê? Porque a gente quer cantar aquilo que a gente sabe que Deus está fazendo, ou aquilo que a gente deseja que Deus faça. A gente canta aquilo que a gente sabe que Deus é, ou aquilo que Deus deseja que a gente viva, e a gente canta isso com sinceridade de coração.
Mas isso, quem nos conduz a isso é o Espírito Santo de Deus. Significa que se eu estou longe, se eu estou frio espiritualmente, se eu não estou vivendo as disciplinas espirituais, eu serei naturalmente tentado a satisfazer os desejos da minha carne e não os desejos do meu espírito. E aí eu lembro sempre isso aos irmãos, né? Lembra daquela figura ilustrativa, né? Em que você tem uma bolinha que é a sua alma, embaixo você tem outra bolinha que é o seu corpo, e aí o seu corpo físico comunica a realidade física para a sua alma, é o estímulo do corpo, e na bolinha de cima você tem o espírito que estava morto por causa do pecado, e que foi vivificado pela fé em Jesus Cristo. Esse espírito comunica para a alma as impressões do mundo espiritual. Quanto mais atenção eu dou para a realidade espiritual, mais eu percebo essa realidade espiritual. E o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O meu espírito, em comunhão com o Espírito Santo, tem as percepções da vontade de Deus para a minha vida e comunica isso para a minha alma. Quanto mais atenção eu dou para as coisas espirituais, mais eu percebo a realidade espiritual. Quanto mais atenção eu dou para o meu corpo físico, menos eu percebo a realidade espiritual. É por isso que a gente precisa estabelecer os hábitos espirituais, de leitura bíblica diária, de oração. A gente está dizendo para a nossa alma, olha, existe uma realidade que o corpo não pode ver, mas que o Espírito está mostrando para você. Eu preciso fazer isso. O jejum, que não é uma troca, mas é uma disciplina, eu preciso fazer isso, porque isso faz com que a minha alma perceba a realidade espiritual. O que mais que o Espírito Santo faz, ou que ele traz de estímulo para nós? Ele nos estimula a gratidão. O texto continua, ele diz, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças por tudo a Deus o Pai. Dando graças por tudo, pastor, por tudo. Mas tem coisas que são ruins. Como é que eu posso dar graças por tudo? A gente dá graças por tudo porque a gente sabe que o nosso Deus é maior do que tudo. O nosso Deus é o Deus que está acima de tudo. Eu dou graças porque eu sei que Deus pode mudar as circunstâncias. Aquele que está cheio do Espírito Santo, por ter estimulado as suas faculdades, ele consegue entender com clareza quem é Deus e qual a natureza dos problemas e lutas que enfrenta. Dessa forma, mesmo diante das lutas, glorifica a Deus pelo que Ele é, por sua amorosa providência, mediante a qual Ele pode fazer até com que o mal se transforme em bem. Pode fazer até com que as situações aparentemente trágicas produzam benefícios para a nossa vida. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que a Bíblia diz. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, isso é palavra de Deus. Então, eu dou graças, não é porque alguma coisa está acontecendo de ruim, eu dou graças porque o Deus que eu sirvo, Ele pode transformar aquela experiência aparentemente ruim em um crescimento, em um amadurecimento, que vai fazer com que a minha vida seja uma vida mais forte e que impacte de maneira melhor a vida dos outros. Então, podemos rapidamente citar o exemplo de Jó, que viveu uma grande tragédia na vida dele. Mas a experiência que ele viveu com Deus foi tão grande, que ao final daquela experiência, ele declara, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. O testemunho de vida de Jó, que antes já era um testemunho de fidelidade a Deus, depois da sua experiência passa a ser um testemunho de um impacto muito maior.
Então, aquilo que parecia ser uma tragédia, foi ferramenta de Deus para aperfeiçoar e abençoar a vida daquele homem. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos quem é esse Deus, então nós nos apresentamos diante dele com gratidão. Eu tenho exercitado isso, porque isso é um exercício. A gente, diante das lutas, a gente parar e pensar assim, olha, qual é a oportunidade que Deus está trazendo para mim nesse momento de luta? Por que que eu estou vivendo isso? Eu estou vivendo isso porque Deus me deu vida. E eu estou orando agora porque Deus se revelou a mim e eu conheço a Deus. E eu tenho certeza de salvação e de vida eterna. Então, tudo isso é privilégio. E eu posso, diante da luta, da dor, do sofrimento, eu posso agradecer a Deus, porque Ele se revelou a mim, porque Ele me dá vida, e porque Ele me permite meditar, Ele me permite conversar com Ele, Ele me permite buscar forças nele. Esse exercício faz com que a gente cresça, mas só quem tem o Espírito Santo consegue viver isso. Por fim, Paulo vai nos dizer que esse estímulo do Espírito Santo vai nos conduzir à submissão. E ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Humanamente, ninguém quer sujeitar ninguém. Humanamente, a gente quer fazer com que os outros se submetam a nós. Humanamente, a gente quer que a nossa vontade seja feita. Humanamente, a gente é inclinado a pensar que a gente é o centro do universo e que todas as coisas têm que contribuir para a satisfação do nosso desejo. Mas quando o Espírito Santo preenche o nosso coração, e Ele nos faz olhar com os olhos de Deus, e Ele nos faz olhar para a igreja, faz olhar para o nosso semelhante com o amor de Deus, então a gente é capaz de se sujeitar. O Espírito Santo é o Espírito da humildade. Aquele, portanto, que recebe essa plenitude, sempre revela a meiguice e a mansidão de Cristo. Aquele que é Deus Todo-Poderoso, lidou com as pessoas com humildade, lidou com as pessoas com cuidado, com mansidão. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. É assim que Jesus descreveu-se a si mesmo. O Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo presente em nós, Ele produz essa mansidão, essa meiguice, esse cuidado com os outros. Atitudes agressivas e arrogantes não combinam com a plenitude do Espírito. Quem se diz cheio do Espírito e se apresenta com ar de superioridade, está enganando a si mesmo. Filipenses 2, versos 3 a 5, a Bíblia diz, não façais, ou nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos conduz a isso, a vivermos dessa forma. A submissão aqui é para com os irmãos, né? Nós servimos uns aos outros, mas também é para com Cristo, no temor do Senhor. Eu me submeto aos irmãos no temor do Senhor. Eu me submeto, eu me coloco como servo de todos, porque primeiro eu sou servo de Cristo, e Cristo espera isso de mim. Submissão essa que se manifesta pela disposição em conhecer e fazer a vontade de Deus. O meu objetivo na igreja, no reino de Deus, não é de aparecer, não é de ser considerado, não é de receber aplauso. O meu objetivo é de fazer a vontade de Deus e promover o crescimento do seu reino, e promover a salvação das pessoas, e promover o fortalecimento da igreja, porque é isso que Ele espera de mim. Aquele que me deu vida, e aquele que fez habitar em mim o seu Espírito, me conduz a olhar nessa direção, para que todo o meu esforço seja para promover o reino dEle e a salvação que Ele trouxe. Isso é o que o Espírito nos conduz. Observamos assim que a plenitude do Espírito tem como objetivo cumprir o propósito de Deus na vida da igreja.
E que propósito é esse? Primeiro, promover o relacionamento harmonioso com Deus. O Espírito Santo me leva na direção de Deus, para adorá-lo, para conhecê-lo e para servi-lo. E segundo, a comunhão uns com os outros. O Espírito Santo me leva na direção dos meus irmãos, para compreendê-los, para amá-los, para cuidá-los, para acolhê-los, para promover o crescimento espiritual deles, para socorrê-los nas dificuldades. É o Espírito Santo quem faz isso. Sem o Espírito Santo, nós somos egoístas. Com o Espírito Santo, nós somos estimulados a promover o crescimento do reino de Deus. É isso o que a plenitude do Espírito nos conduz. Por isso que a gente precisa tanto buscar, irmãos. Por isso que a gente tem falado tanto sobre a necessidade de disciplinar a nossa vida de oração. Por isso que a gente tem falado tanto sobre a necessidade de nós disciplinarmos a nossa vida de leitura bíblica. Por isso que a gente tem falado tanto sobre a necessidade de investirmos, de intencionalmente cuidarmos de alguém. Porque quando a gente faz isso, a gente permite que o Espírito Santo nos preencha e nos conduza. E a gente fortalece a igreja. Não somos um grupo religioso. Não somos. Eu me recuso a abraçar esse título de grupo religioso. Nós somos a família de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E na comunhão da igreja, os milagres de Deus precisam acontecer. Se a gente só deixar, deixem-se encher pelo Espírito. Se a gente só apresentar humildemente o nosso vazio para Deus e dizer, Senhor, preenche e faz a tua obra através de nós, se a gente deixar Ele conduzir, eu tenho certeza que os dias que se seguirão serão os dias que nós seremos surpreendidos pela manifestação do poder de Deus, até que a gente pare de surpreender mais, por entender que isso é natural na vida daqueles que servem ao Senhor. Que haja esse desejo, essa expectativa no nosso coração. Eu tenho permitido que Deus preencha o meu coração com essa expectativa, a expectativa de ver coisas extraordinárias acontecendo através da comunhão do povo que se reúne na Igreja Batista no Granbury. Permita que Deus preencha seu coração com essa expectativa e Ele nos surpreenderá para a glória dEle. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra e de meditarmos e de enxergarmos isso fazendo sentido na nossa vida hoje, lendo não como um texto produzido no passado para o passado, mas como a revelação da vontade do Senhor para a nossa vida hoje, e podermos criar no nosso coração essa expectativa de vermos tudo aquilo que o Senhor tem prometido na Tua Palavra se cumprindo na nossa vida, na vida da nossa igreja nesse tempo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque lemos a Tua Palavra, porque nos expomos a Tua Palavra, compartilhamos dela e sentimos o nosso coração se alegrar por essa esperança de que tudo isso se cumpra em nós. Eu te peço em nome de Jesus, que nos ajude a fazermos aquilo que nos cabe, que nos ajude a abrir o coração e dizer, Senhor, encha-nos, que nos ajude a declarar que precisamos e que desejamos isso, e que nos ajude a fazermos o nosso dever de casa, Senhor, de ler a Tua Palavra, de abrir a Tua Palavra na expectativa de ouvir a Tua voz, de abrirmos a nossa boca e declararmos em oração aquilo que há de expectativa no nosso coração, mas também aquilo que há de alegria e de gratidão. Ajuda-nos a fazermos o nosso dever de casa, buscando uns aos outros, na expectativa de que na voz do nosso irmão encontremos a Tua voz e o Teu conselho, e quando isso não acontecer, de estarmos dispostos a orarmos pelos nossos irmãos, para que também sejam preenchidos e então tenham o que dar. Produz esse desejo em nós, Senhor, e ajuda-nos a colocarmos isso em prática, fazendo a nossa parte,
construindo essa forma espiritual, para que o Senhor a preencha e construa uma estrutura sólida espiritual em nós, para a glória do teu nome. E a oração que nós fazemos em nome de Jesus.